Bem, meu nome é João Arthur, sou professor de História, professor de Geografia e hoje eu vou entrar com a matéria Idade Média, tranquilo? Antes de entrar na matéria, vamos recapitular as últimas aulas. Começamos na primeira aula de História, explicando a ciência e História e a importância de entender o tempo da humanidade. Entramos no período neolítico, no período paleolítico, lá na Idade da Pedra Lascada, passamos pela Idade da Pedra Polida, chamado Neolítico. Entramos na História Antiga, com antigos reinos, com o reino da Mesopotâmia, o Egito Antigo, a Grécia Antiga e a Roma Antiga. A Roma ela foi dividida em dois impérios romanos, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Com o final do Império Romano do Ocidente, graças às invasões bárbaras, temos o que na Europa? O início da Idade Média, tranquilo? Ou conhecido como período medieval, beleza? Esse período medieval ou Idade Média ocidental vai ser a partir das invasões bárbaras, no que podemos nos reconhecer assim como no mapa, como Europa, tranquilo? A sociedade ela vivia no período chamado feudalismo. Por que feudalismo? O que vai ser as marcas do período da Idade Média? Simples. O ser humano ele vai sair, ele vai deixar de viver nas cidades e vai se ruralizar, beleza? Então o ser humano vai sair da cidade e vai voltar para o campo. Esse campo, esse cidadão, essa sociedade que vai viver no campo, ela vai ser controlada por um grande sistema feudal, tranquilo? Então como esse sistema feudal vai dividir a sociedade? Simples. No topo da pirâmide do feudalismo vamos ter os nobres, junto com o clero, beleza? E na base da pirâmide social do feudalismo vamos ter os servos, beleza? Características históricas do período medieval. A Idade Média vai ser dividida em a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai ser o período do feudalismo, beleza? A Baixa Idade Média vai ser o início o início do absolutismo, que vai ser o poder monárquico, tranquilo? Continuando, as caracterizações, a ruralização da sociedade, a decadência dos comércios das cidades. Então o ser humano ele vai deixar de viver nos centros urbanos e vai voltar ao seu modo de vida rural. Fragmentação política, a política do feudalismo nesse período da Idade Média vai estar dividida entre o senhor feudal, que detém a terra, e o clero, a igreja, beleza? E regime de servidão, de servos. Tá, da onde que saem servos? O que seria o servo? Simples. A palavra servo vem a origem do inglês vem de eslavo. Eslavo vem de slave, que é o que? Escravo. Então o servo era nada mais nada menos que o escravo. Mas o escravo da onde? O escravo da terra. Então o feudalismo, a sociedade ela é pautada em viver em meio rural. Então vai depender da terra para se viver. Então vamos ter três tipos de arrendamento de terra. Vamos ter as terras comunais, os bosques, as florestas, que vai ser locais super perigosos para a sociedade. Tá o filme Robin Hood, que mostra muito bem isso, os bosques como um local onde vivia a marginalidade. Os mansos senhoriais, as terras dos senhores feudais, aonde o servo, o escravo, produzia para esse senhor feudal ou produzia para a igreja. E os mansos servis, ou as terras dos servos, onde ele produzia para se auto-sobreviver, tranquilo? O papel da igreja nesse período vai ser como controle social. Lembrando que 300 anos pós-morte de Cristo, meados do século III para o século IV, o cristianismo assume o papel de religião central do Império Romano. Então surge o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? Então a ideia vai ser o seguinte: a igreja ela vai dizer como esse ser humano ele tem que viver dentro do sistema feudal. Então vai surgir as nossas semanas, baseadas nas feiras medievais. Porque o servo barra camponês, que o servo ele era camponês, o que seria o camponês? Lembrando que ele vive no meio de vida rural, então toda a sua vida era pautada no tempo da natureza, ou no tempo das festas da igreja.
Então todo o calendário da vida social era baseado na festa das igrejas, e a semana da sociedade era baseada nas feiras medievais. Então tá aí o nome: domingo, a primeira feira, segunda, terça, quarta, quinta, enfim, sucessivamente. Tranquilo? Esse período de controle da igreja, não só no calendário, não só no dia das semanas, não só na vida social, vai ser o período da anticiência. Então, esse período da Idade Média vai reinar o estatismo. O que vai ser o estatismo? Aonde tudo que foi criado no planeta é estático, criação de Deus, criação divina. Tranquilo? Então a ciência ela vai dar uma parada, a ciência vai deixar de ser produzida. Então com isso a filosofia grega vai ser deixada de lado. O senhor feudal junto com o clero vai dominar e controlar a sociedade no período da Alta Idade Média, beleza? Essa foi só a introdução sobre feudalismo, tem muito mais assunto para abordar. Tem o Império Germânico, o Império Carolígeno, tranquilo? A expansão islâmica, enfim, tem muito mais assunto a adentrar. Isso foi só a introdução, tudo bem? Tchau, galerinha, até a próxima. Qualquer coisa é só me seguir no Instagram, @profjarthur, tranquilo? Tudo de bom para vocês e grande abraço.